Bom dia. A paz. Então, hoje é o primeiro dia de abril, né? Vamos dizer que é 1º de abril, mas é verdade, né? E outra verdade é que amanhã é aniversário dela. Gente, não é mentira, entendeu? E aqui em São Paulo, o tempo tá bonito, tá esquentando. Ontem choveu bem de tarde, esfriou um pouco. À noite ficou mais fresquinho, mas agora já tá firmando de novo, né? E agradecemos a Deus por mais um dia, por mais ensinamentos, por mais oportunidades, que Ele nos dê novas portas, novos caminhos, novas amizades, para que a gente possa crescer e estar cada vez mais perto dele, mais perto de Jesus e sob a proteção do Espírito Santo. E agradecemos mais um dia de leitura da Bíblia, estudo bíblico, né? A gente ouviu a pregação ontem que falava disso, que quando o Senhor quer levar, subir a gente para outro nível, Ele aproxima pessoas diferentes, né? E diferente da nossa visão de mundo, que era uma visão que eu tinha muito também, né? Que para você melhorar de vida você tem que ter um networking poderoso, né? De pessoas. Se você quer ser um empresário de sucesso, você vai andar com empresários de sucesso. Se você, enfim, quer ser um pai, uma mãe melhor, né? Você vai andar com quem tem experiência, né? Tem umas amigas que têm aí 5 filhos, tá indo, é que é muito bom, tá, gente? Mas eu tô dando exemplos assim, então, se você anda com Deus, você quer, sabe, subir o nível, você vai andar com mais pessoas que são amigas de Deus, entendeu? E aí o pregador era o Dave, ele falava, eu quero ser amigo das tias do coque, entendeu? Porque elas Fervorosas. são fervorosas, né? Já virou assim algo cultural, né? Então foi bem bacana, assistam. E hoje a gente vai de 1 Reis capítulo 10, né? Pode começar? Pode. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da maneira maravilhosa pela qual o Senhor tinha abençoado Salomão, concedendo a ele sabedoria, ela resolveu ir a Jerusalém e colocar Salomão à prova com perguntas difíceis. Então, assim, uma coisa é você ouvir falar de alguém ou de algo, outra coisa é você conhecer, né? Quando ela chegou, acompanhada de uma grande caravana de camelos que transportavam perfumes, ervas cheirosas, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, contou a Salomão todos os problemas que pretendia resolver. Salomão respondeu a todas as perguntas que ela fez. Nada era difícil demais para ele responder. Logo, ela reconheceu que tudo quanto tinha ouvido a respeito da grande sabedoria de Salomão era verdade. Ela viu também o lindo palácio que ele tinha construído. E quando viu os alimentos deliciosos sobre a mesa, o grande número de criados e ajudantes que estavam ali em uniformes de chamar a atenção, quando viu os servidores de vinho e os muitos sacrifícios queimados que ele oferecia ao Senhor, ela ficou muito admirada e quase sem fala. Depois disse ao rei: tudo que eu ouvi no meu país a respeito da sua sabedoria e a respeito das coisas maravilhosas que se passavam aqui é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Na verdade, não me contaram nem a metade. Na verdade, de sua sabedoria e sua riqueza ultrapassam em muito o que eu ouvi. Aí vem uma outra reflexão, né?
Será que a nossa vida está refletindo Deus ao ponto das pessoas não só ouvirem falar, mas realmente sentirem isso no nosso convívio? Então, como devem ser felizes os ajudantes do seu palácio? E nem podia ser de outra forma, porque eles estão aqui dia após dia ouvindo a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o seu Deus, que escolheu você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele o fez rei. E você governa o povo com justiça e bondade. Então, quando a gente, de fato, vive o que Deus tem para nós, nós refletimos Deus na nossa vida e Ele é louvado. Olha o que a rainha falou, né? Bendito seja o Senhor. Uma mulher de outro reino que não, até aquele momento, pelo menos, né? Talvez nunca tivesse ouvido falar do Deus de Israel, né? Ao conviver com tudo aquilo ali, ela reconheceu que Deus estava ali. Então, assim, a nossa responsabilidade é gigantesca de carregar o que a gente carrega, né? Porque como a gente vive, influencia não só quem está ali todos os dias, como ela bem citou, né? Os criados e tudo mais, mas influencia todos que ouvem falar também, né? Então ela deu de presente ao rei 4.200 quilos de ouro e uma enorme quantidade de perfumes e pedras preciosas. Porque cada um dá o que tem, né? Na verdade, foi o maior presente de perfumes que o rei Salomão tinha recebido até aquela data. E quando os navios de Irão trouxeram a Salomão ouro de Ofir, eles também trouxeram uma grande quantidade de madeira de sândalo e de pedras preciosas. Salomão usou a madeira de sândalo para fazer colunas para o templo e para o palácio, e também para fazer liras e harpas para os músicos. Nunca antes nem depois se viu tal suprimento de madeira tão linda. Em troca dos presentes recebidos da rainha de Sabá, Salomão lhe deu tudo quanto ela pediu, além dos presentes que ele já havia planejado dar. Depois, ela e seus ajudantes voltaram ao seu país. Cada ano, Salomão recebia quase 23.300 quilos de ouro, além dos impostos sobre vendas e lucros do comércio com os reis da Arábia e dos administradores dos vários distritos do país. Então, não bastavam os impostos do povo, os impostos de outros povos, ele ainda ganhava muito presente, né? E Salomão fez 200 escudos de ouro batido. O ouro empregado em cada escudo foi de 3,6 kg. Ele também fez 300 escudos menores de ouro, usando 1,8 kg em cada escudo. E o rei os guardou em seu palácio, no palácio da floresta do Líbano. Também mandou fazer um enorme trono de marfim e revestiu-o com ouro puro. O trono tinha 6 degraus. O encosto era arredondado. Em cada lado havia braços e 2 leões em pé junto a cada braço. Também havia 2 leões em cada degrau, no total de 12. E em todo o mundo não havia outro trono igual a esse. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro maciço, e no palácio da floresta do Líbano, os talheres e os pratos eram feitos de ouro maciço. Não se usava prata porque ela não era considerada de muito valor nos dias de Salomão. Os navios mercantes do rei Salomão trabalhavam em sociedade com os navios de carga do rei Irão, e uma vez em cada 3 anos chegava aos portos de Israel um grande carregamento de ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Os bugios eram os macacos. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Homens importantes de muitos países vinham falar com ele e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Eles traziam a ele presentes,
objetos de prata e de ouro, tecidos muito lindos, perfume de mirra, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte em diversas cidades e a outra parte dele em Jerusalém. Naqueles dias, a prata era tão comum como as pedras em Jerusalém. E o cedro não tinha maior valor do que a madeira da figueira brava de Cefelá. Fazendo algazarra, né? Os passarinhos. Os cavalos que Salomão possuía foram importados do Egito e da Cilícia, onde os seus representantes compravam por bom preço. Um carro egípcio importado custava 7 quilos e 200 gramas de prata, e os cavalos valiam 1,8 kg cada um. Muitos desses cavalos depois eram exportados aos reis dos heteus e aos reis da Síria. Fechou. O que a gente vê nesse capítulo é mais confirmações de toda a sabedoria, a riqueza que Deus proveu para Salomão. Mas também alguns inícios de escorregões, né? Como fazer alianças com povos que Deus disse para não fazer, não se afastar, né? Assim como o próprio Egito, né? Não se envolver tanto com mulheres, e esse foi, assim, Ponto fraco dele, né? não dá para negar, né? Que a cada aliança com povos ele tinha mais mulheres, e quanto mais mulheres, mais templos que ele construía para elas, e para elas não se sentirem longe dos seus povos, eles construíam o templo e um lugar sagrado do Deus daquele povo, dentro do território de Deus, o Altíssimo, o que não é aceitável de forma alguma. Deus sempre deixou muito claro, e isso está na lei de Moisés, a primeira, né? Ame só a Deus. E as outras coisas não ostente. Uma coisa, ele tinha muita riqueza, todo mundo sabia, mas ele ostentava, né? E muita coisa para ele, ok? Que ele dividia isso com os seus guerreiros, né? Mas um guerreiro não precisa de um escudo de ouro. Aliás, eles não estavam nem em guerra, então ali era só para desfile, né? Ele poderia ter feito muitas outras coisas em benefício do povo, mas o povo estava feliz porque estava satisfeito, em paz e com muito alimento. Então, cabeça tranquila e estômago cheio, tá todo mundo feliz. É a mesma coisa que todo mundo fala: brasileiro não tem guerra, porque tem churrasco, cerveja e futebol todo fim de semana. Então eles estão felizes. Por mais impostos que seja enfiado goela abaixo, por mais... Bom, não vou seguir nas dissertações atualizadas, porque, né? Por mais coisas erradas que nós enxerguemos, não, mas final de semana tem um futebolzinho, um circo, pão e circo, né? E assim vamos seguindo, empurrando com a barriga todos os graves problemas que nós temos e esquecendo de que na lei de Deus tudo vai ser cobrado, porque tudo é visto. E a gente, quando nós mesmo olhamos para trás,
para todas as escolhas erradas que nós fizemos e olhamos bem lá para trás depois com esse conhecimento todo que eu digo que é inicial, né? Porque tem muita gente que tem muito mais conhecimento do que a gente, né? E não é nosso. Quem dá isso é Deus, e dá a oportunidade da gente estudar isso. Você vai na palavra e sabe que Jesus se sacrificou na carne, no sangue, para nos comprar do inimigo, né? E perdoar todos os pecados passados, presentes naquela época e futuro, que somos nós, né? Mas que tudo isso está à disposição, desde que a gente tenha a clareza desse sacrifício, reconheça isso, né? Se arrependa dos pecados, assim como Davi, né? Vamos citar isso. Se arrepender verdadeiramente, confessar os seus pecados publicamente, o que é mais difícil, mas tem que ser feito, isso está escrito também na palavra. Confessem seus pecados uns aos outros e eles serão perdoados. E essa parte é bem difícil, né? Porque tem muita coisa que é cabeluda, mas se você tiver clareza e se arrepender verdadeiramente, está escrito na palavra, você pode ter renegado a Deus, renegado a Jesus, e eles vão te perdoar se você se arrepender verdadeiramente. O único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, tem uma parte aqui de um estudo que a gente fez que fala assim: as pessoas elas não iam ter com Salomão para conferir os seus tesouros e nem para admirar a quantidade de mulheres lindas que tinham como esposas. Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Está lá no versículo 24. Então o mundo ele tem sede de ver o que ele não tem sede de ver o que você tem. O mundo tem sede de ver Deus em você. E Deus procura homens e mulheres cujo desejo de ter o coração governado por ele sobrepuja o desejo de governar a própria vida. O que a gente vê no Instagram, por exemplo, sim, tem muita gente que segue o outro só para ver o que o outro tem? Tem. Mas o que está por trás disso, lá no fundo mesmo, é a sede de Deus, sabe? É aquele vazio que a pessoa tenta, sabe, alimentar com coisas ou com pessoas, mas que só Deus pode ocupar aquele lugar. Só Ele pode sanar isso. Por mais coisas que você tenha, se você não tiver Deus, você vai se sentir sozinho e infeliz. E você pode perder tudo, que se você tiver Deus, você vai estar em paz. Pelo menos a maior parte do tempo. Por quê? Porque você ainda está na carne. E esses desejos, eles não vão embora, não vão sumir até que Jesus volte. Entendeu? Assim como muitas pessoas também perguntam, mas mesmo Salomão pecando em tudo isso, o Senhor ainda usou Salomão e abençoou ele? Sim. Ele tinha uma aliança. Não há homem que não peque, gente. Não há mulher que não peque. Não tem uma pessoa no mundo que faça o bem. Mas eu conheço uma pessoa muito boa, assim. Mentira! Ninguém é bom, só Deus. Jesus falava isso. Se alguém está fazendo algo de bom, é porque é Deus nele. Não é a pessoa. Nós não somos capazes disso. E a gente tem que reconhecer. Essa é a parte difícil, porque tem duas coisas que envolvem quando a gente precisa confessar para a gente mesmo que a gente não é bom e que a gente está pecando o tempo inteiro, né? O medo da rejeição, porque todo mundo, né, quer se sentir aceito, quer passar por esse verniz social de que eu sou bonzinho, né? Além do medo da rejeição, é o orgulho mesmo, sabe? Não preciso não, entendeu? Eu tô bem, tá tudo certo, entendeu? E isso é difícil. E aí, né, a gente tem que passar por cima do orgulho e também pelo medo de ser rejeitado, porque tá confessando que fez algo, né,
que não é legal, é o que trava o simples movimento, que é o que realmente vai resolver a situação, que é: pai, fiz besteira de novo, né? Me ajuda, me socorra. Eu não consigo. Eu não consigo sozinho. Tá aqui o controle, pai. Tá aqui o volante, entendeu? Porque a gente vive numa eterna, assim, entrega, aí... Ah, não, peraí, daqui de novo. Aí entrega... Ah, não, daqui de novo, sabe? E cada vez que a gente tenta pegar o controle da nossa vida nos mínimos detalhes, a incidência de pecado é gigantesca, né? Agora, se a gente deixa na mão dele, a gente faz menos besteira. Eu nunca vou esquecer da frase que meu pai me falou a vida inteira, e eu brigava com ele por causa disso, tadinho, mas ele tinha razão. Quem obedece não erra. E qual que é a maior palavra, a maior quantidade de palavras escritas na Bíblia? Obediência. Me obedeçam, obedeçam as minhas leis. Exatamente. Povo desobediente, voltem-se para mim e eu oriento, né? Tudo o que está escrito do começo ao fim. Então, assim, um capítulo assim, muito rico, né? Agora, e me lembrou de Jó, para fechar, me lembrou de Jó, quando ele fala: papai, antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te conheço face a face. Então, quando a rainha de Sabá vai visitar Salomão e ela vê Deus na vida dele, né? Eu creio que foi essa sensação que ela teve. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Antes eu só conhecia Deus de ouvir falar. Olha tudo que ele fez por Salomão, olha, né? Mas agora eu tô aqui, face a face, diante de tudo que Deus é realmente capaz. E ela deve ter voltado do país dela, assim, cheia de Deus, né? E é perceptível porque ela honrou a Deus e não a Salomão, né? Ela: bendito seja o Senhor, o seu Deus, que escolheu você e o colocou no trono de Israel. Tá lá no versículo 9. Certo? Então é isso, que nós possamos transbordar o amor de Cristo, né? E todas as bênçãos de Deus pelo Espírito Santo em nós, que a gente consiga transbordar tudo isso, né? A luz de Deus para todos, né? Porque quando a gente deixa ir, a gente recebe mais, né? Esse movimento, ele é contínuo, ele é eterno, né? Então, tudo aquilo que a gente quer segurar para nós não dá certo, porque nós não fomos feitos para acumular coisas. É para transbordar. É para transbordar. Minha mãe me ensinou uma vez: você pega uma bacia d'água, cheia d'água. Se você puxa ela para você, a água vai cair do outro lado. Mas se você, né, afasta, a água cai por seu lado. São movimentos contrários. Exatamente. Né? Então, quanto mais você faz, isso eu falava isso, todas as missões que nós fazíamos com recrutas novos, na parte de ajuda humanitária, eu sempre falava: hoje vocês vão sentir na pele o que é levar doações, voltar com o carro vazio de coisas, mas cheio de coisas que você não imaginava que poderia trazer de um local tão carente. E o coração cheio de satisfação de ter deixado tudo lá, né? Não pelo fato de você levar coisas necessárias que eles precisavam, mas de você voltar e dizer: eu fui útil, Deus me usou e eu quero mais. Sim. Né? A vontade era sempre de: quando vai ser o próximo? Eu quero de novo, eu quero sentir outra vez, né? E a gente sente falta disso. Então é o que a gente pede sempre para Deus: Pai, me usa, porque eu sei que eu posso fazer mais e eu gosto de fazer para os outros. Tudo aquilo que eu aprendi, que o Senhor me deu a oportunidade, eu quero ensinar.
Amém. Eu quero fazer mais. Essa é a vontade. Deixa aqui, ficou uma oração no monte, né? Que vocês tenham um ótimo dia, né? Um ótimo início de mês, que abril seja abençoado para cada um de vocês. Amém. Fiquem com Deus.